Olha, o governo do Distrito Federal deve divulgar hoje o plano de segurança para o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Segundo a apuração do analista Caio Junqueira, o voo de Jair Bolsonaro está previsto para pousar em Brasília amanhã, por volta das 7 horas da manhã. Entre as medidas de segurança avaliadas estão o fechamento da esplanada dos ministérios e a limitação de pessoas dentro do aeroporto. Fontes afirmaram à CNN que a gestão do Distrito Federal quer evitar o risco de novos ataques, como os que aconteceram no dia 8 de janeiro e que resultaram na depredação das sedes dos três poderes. Considerando o aumento nas convocações de bolsonaristas para receber o ex-presidente, o PL, o partido de Bolsonaro, tinha pedido ao Ministério da Justiça um reforço na segurança do aeroporto e também das imediações. O receio é que as aglomerações possam gerar riscos tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto para as pessoas que estarão no local. Mas o ministro Flávio Dino afirmou que a Polícia Federal vai atuar apenas dentro do aeroporto. Até agora não foi divulgado nenhum evento oficial para a recepção do ex-presidente, nem quantas pessoas devem ir ao aeroporto. Segundo integrantes do PL, Bolsonaro deve decidir o que fazer somente após o desembarque em solo brasileiro. Para falar mais sobre a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil após esse pedido nos Estados Unidos e sobre esse período, aliás, nos Estados Unidos, e sobre como esse retorno pode afetar a política brasileira, nós convidamos os deputados federais Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Boa tarde, bem-vindo, deputado. E Cabo Gilberto Silva, do PL, também da Paraíba. Boa tarde e bem-vindo, deputado. Vou começar pelo Cabo Gilberto Silva, do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lhe pergunto, o que está sendo preparado, deputado, e como é que está a expectativa para a volta, então, do ex-presidente? Será um retorno tumultuado ou será um retorno calmo, deputado? As expectativas, Luciana, boa tarde à senhora, boa tarde ao deputado Gervásio Maia, do estado da Paraíba, deputado com vários mandatos, experiente, tem meu respeito, minha admiração. Luciana, o evento está programado, o partido do presidente da República está organizando, não vai ter nenhum tumulto, vai ser bem civilizado, todos estão acompanhando atentamente os fatos que estão ocorrendo no nosso país, com tanta notícia ruim do atual governo, que em pouco mais de 2 meses, fazendo agora 3 meses, prejudicou tanto a nossa economia, prejudicou tanto o nosso país, em todas as áreas. Não tem uma notícia boa sequer do atual governo, então automaticamente todos querem ver no presidente Bolsonaro uma esperança. Ele, como o maior líder da oposição, vai se organizar mais ainda para as eleições do próximo ano. Iremos fazer um evento no partido, obviamente ele vai receber a bancada do PL, que é a maior da Câmara dos Deputados. Consequentemente, iremos organizar a nossa estratégia política para as eleições municipais, fazer o maior número de prefeitos e de vereadores, para aí sim voltar ao comando do país, se Deus permitir, em 2026. Luciana, estamos aguardando agora os prefeitos nos nossos gabinetes aqui na Câmara Federal e a choradeira é uma só, todos relatando o tratamento do atual governo com relação ao presidente Bolsonaro. Lá, o presidente Bolsonaro deixou todas as contas no azul e todos ficaram satisfeitos com a administração do presidente Bolsonaro. Infelizmente, por uma margem pequena de votos, o atual governo venceu as eleições. Ô, deputado, eu vou continuar com o senhor só um pouquinho, que o senhor trouxe uma fala que me chamou a atenção. O presidente Jair Bolsonaro e o PL, o ex-presidente e o PL, estão de olho já na eleição municipal e a volta dele tem a ver com isso? Claro, obviamente o presidente é a maior liderança política dos conservadores. Ele que colocou essa pauta à tona no país desde 2018. Quando venceu as eleições de forma democrática. E, obviamente, queremos fazer o maior número de prefeitos, o PL, como também de vereadores. A minha missão será lá na Paraíba. Iremos organizar detalhadamente, através da estratégia do presidente da República, junto com a direção nacional do partido. Deputado Gervásio Maia, agora sim, boa tarde, bem-vindo. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio PL colocam, então, o ex-presidente como um nome forte
de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou aqui numa confusão de presidente e ex-presidente pela proximidade. Me perdoem. O governo se prepara e vê essa força, como vê essa força e essa volta do ex-presidente Jair Bolsonaro? Luciana, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de bater esse papo pela CNN, mandar um forte abraço a todos os telespectadores, internautas e ao meu colega conterrâneo, o deputado Cabo Gilberto. Inegavelmente, o ex-presidente Bolsonaro representa a segunda força no país, perdeu a eleição para o presidente Lula e o que nós desejamos é que ele chegue com saúde para fazer e orientar os seus liderados a fazerem uma oposição propositiva, que é isso que o Brasil está precisando. Eu não me dou o direito, Luciana, de discutir. Acho que nós... Porque a eleição terminou ontem. Deputado Gervásio Maia, o senhor travou por um momento, mas o senhor pode continuar agora falando. Então, não sei onde parou, mas enfim, dizer que nós esperamos que o presidente chegue com saúde e que ele possa orientar os seus liderados a fazerem uma oposição propositiva, uma oposição que possa ajudar o Brasil que tem perspectivas maravilhosas, um país rico, porém extremamente desigual, mas que precisa realmente avançar em diversos setores, na economia, na agricultura, nas obras estruturantes, já que nós paramos ao longo desses 4 anos, não tivemos obras estruturantes, foram 4 anos sem realizações, principalmente lá no Nordeste, na Paraíba, o Cabo Gilberto é testemunha disso. Então, assim, o que nós queremos é que todos possam descer do palanque e que a gente possa verdadeiramente dar o retorno que a população deseja. Você viu ontem, Luciana, no debate que houve na Comissão de Justiça, que a oposição não trouxe absolutamente nada em torno daquilo que o país deseja, que são soluções que precisam ser dadas para problemas que vêm já de anos e anos para trás. Eu espero, muito embora não acredite muito nisso, que o presidente venha com o ex-presidente venha com esse sentimento. Eu acho que é o sentimento e o desejo de todo o povo brasileiro, é descer do palanque e trabalhar. Agora é hora de trabalhar. Em 2024, a gente discute a eleição de 2024. Hoje, deputados, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma longa entrevista com o ideólogo de direita Steve Bannon e ele falou bastante sobre a saída de Bolsonaro do país, sobre a volta de Bolsonaro ao país e sobre os desejos, inclusive, da direita mundial. O deputado Cabo Gilberto, ele fala em caso de, inclusive, de o presidente Jair Bolsonaro ser considerado inelegível, ele fala até sobre quem ele vê, inclusive, como uma pessoa que pode levar o bolsonarismo à frente, e fala de Eduardo Bolsonaro. Queria saber como o senhor vê esse fortalecimento ou enfraquecimento do bolsonarismo no Brasil e como está essa cooptação dos setores de direita. Luciana, mais uma vez, obrigado e agradecer também à CNN pelo espaço e pelo debate. É muito importante para a democracia do nosso país. Veja só, Luciana, eu não vejo dessa forma. O atual presidente da República foi descondenado, perdeu os processos em todas as instâncias da justiça brasileira e mesmo assim disputou as eleições, sendo ajudado diretamente, e que todos sabem disso, é prova inconteste, são fatos na história do nosso país, e conseguiu vencer as eleições. Eu não vou falar nem de urna, estou falando de fatos. E o presidente Bolsonaro não tem nenhum processo transitado e julgado, não tem nenhum crime com provas concretas para que ele se torne inelegível. Então eu não vejo essa solução de buscar outro candidato, até porque o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, foi o mais forte dos conservadores, o pouco mais de 1 milhão de votos, se ele tivesse, teria vencido as eleições. Então eu entendo que o nome mais forte nosso, e não tem motivo nenhum da justiça brasileira tornar o ex-presidente, que é Bolsonaro, inelegível. Deputado, o senhor acha ou reconhece, pelo menos o que parece uma preparação do próprio PL para que Michele Bolsonaro, por exemplo, assuma posições, inclusive no Executivo? Não. Isso é uma estratégia do PL para fortalecer o próprio partido. Todos sabem, ninguém nem se comenta lá, pelo menos eu nunca ouvi falar, com relação a outro candidato a não ser o presidente Bolsonaro. Até porque se o presidente, muito claro aqui publicamente, se o presidente Bolsonaro sair do PL, eu vou sair amanhã.
porque a nossa liderança é o presidente Bolsonaro. E, obviamente, não existe nenhum caso concreto. O ordenamento jurídico brasileiro, infelizmente, no nosso país não está sendo respeitado, como todos sabem, da nossa opinião, por diversas vezes que eu já falei. E eu entendo que o presidente Bolsonaro será sim, elegível em 2026. Se ocorrer o contrário, ficará muito feio para a justiça brasileira, que descondenou Lula para disputar as eleições do ano passado. Queria ouvir também, deputado Gervásio Maia, porque a gente sabe que existe um fortalecimento dos setores de direita no Brasil. E o senhor tem visto já a disputa entre várias lideranças por esse eleitorado, né? A gente tem aqui alguns nomes que já estão aí. Claro, não é uma disputa clara, mas a gente vê aí que temos aí Sérgio Moro, temos o governador do estado de São Paulo e vários outros líderes que poderiam assumir, então, essa posição. Como é que o senhor vê esse nome da direita e o fortalecimento ou enfraquecimento do bolsonarismo? Olha, Luciano, deixa eu te falar, eu acho que o momento não é apropriado para a gente estar discutindo quem vai ser candidato em 2026, quem vai ser candidato em 2024. A gente tem um Brasil com a taxa de juros elevadíssima. Você está vendo aí o que está acontecendo no Banco Central. Nós temos barreiras ainda na Petrobras em relação ao cálculo do preço dos combustíveis. O cálculo completamente equivocado, tanto é que o lucro da empresa foi o maior lucro do planeta Terra, de todas as empresas do mundo. Um lucro gigantesco. E quem é que paga esse lucro? Quem está abastecendo o seu carro. O presidente Lula está em cima disso para desmontar essa coisa que existe e que foi montada na Petrobras, os problemas existentes no Banco Central, a fome, porque nós encontramos mais de 30 milhões de pessoas com fome, sem ter o direito de fazer as 3 refeições, Luciana. Entre outros problemas em relação à nossa educação, o desmonte da educação, o desmonte do orçamento das nossas universidades, dos nossos institutos federais. E são temas que o presidente Lula já tem anunciado, em algumas situações, saídas, direcionamentos, mas muita coisa precisa ser feita para a gente reconstruir o Brasil. Então, assim, me permita, Luciano, mas em respeito ao Brasil, eu nem trato de opções de candidaturas do nosso campo, nem tampouco do campo adversário. Eu acho que o Brasil não merece isso. Eu até sou meio que... Tivemos de novo problema com a conexão do... Eu acho que o Brasil termina... Sim, deputado, continue. A sua conexão também travou rapidamente e voltou. O Brasil termina respirando política de 2 anos. Quando a gente não está no ano eleitoral, a gente está no ano pré-eleitoral, isso traz um prejuízo enorme para o nosso país. Então, o momento agora é de trabalhar, de dar solução aos problemas encontrados, não foram poucos. Eu tenho certeza que Lula, com a experiência dará conta do recado. Agora, a pauta política de 24 e 26, eu prefiro deixar um pouco mais para frente. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, agora muita coisa para se trabalhar. Esse é o nosso sentimento aqui no Congresso. E vocês viram ontem o que aconteceu na Comissão de Justiça. A oposição foi completamente dizimada em relação ao debate com o ministro Flávio Dino. Então, veja como a oposição precisa fazer uma reflexão de sua atuação. Fazer uma oposição propositiva, fazer uma oposição dentro dos temas que interessam ao Brasil, e não essa miudeza, me permita dizer isso, Luciana, trabalhada pela oposição aqui no Congresso Nacional. É realmente muito triste. Eu já fui oposição há muito tempo e sempre fiz oposição propositiva, no campo das ideias. Deputado Gervásio, já é a segunda vez que o senhor fala sobre o episódio de ontem no Parlamento Brasileiro, lamentável, diga-se de passagem. Já falei isso aqui hoje de manhã, hoje mais cedo. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, pegando esse episódio como uma acusação de que o senhor está fazendo, que a oposição está querendo tumultuar o processo, o senhor acha que a volta do presidente Jair Bolsonaro pode ainda inflar mais ainda esses ânimos e talvez isso seja uma estratégia, ou o senhor espera que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente voltando e chegando à liderança dessa oposição, tente levar o processo mais para o propositivo? Eu não espero quase nada do presidente Bolsonaro, porque os 4 anos de gestão me fazem pensar dessa forma. Basta ver como ele se comportou em relação à compra das vacinas. Quantas pessoas não morreram por conta disso? O silêncio dele, logo depois da eleição, com movimentos antidemocráticos sendo realizados, e o cabo Gilberto entende bem disso que eu estou falando, o silêncio dele foi muito ruim, porque o líder tem que falar
o líder tem que orientar. E o silêncio dele foi como se estivesse dando um aval às terríveis coisas que a gente viveu e que terminou com aquele 8 de janeiro, com atos terroristas. Enfim, eu não espero muita coisa do ex-presidente, porque ele pensa pequeno, ele age com pequenez, como foi assim ao longo dos seus 4 anos. Deputado Cabo Gilberto, o deputado Gervásio já falou aqui 2 vezes sobre como a oposição está tratando ou está lidando agora com o governo, tumultuando todo o processo. Claro que eu gostaria de lhe ouvir, porque o senhor é oposição, o senhor é amigo de vários dos parlamentares que ontem, inclusive, são acusados de tumultuarem o processo. O fato é que tudo estava tumultuado ali naquela sessão de ontem. Então, gostaria de lhe ouvir sobre isso, sobre esse comportamento. Luciana, as imagens são claras do que aconteceu ontem. O deputado Nicolas foi chamado de chupetinha por um parlamentar da base aliada. O ministro Flávio Dino debochou da CCJ a todo momento, inclusive fiz esse registro lá no plenário da Câmara dos Deputados. Ele foi desrespeitoso, descortês, deselegante, a todo momento rindo, sem levar a sério a CCJ. Por isso que eu fiz uma questão de ordem na Comissão de Segurança Pública para não mudar a propositura de convite para convocação. Deveria ser feito convocação. Ele chegou, disse a hora que ia chegar e disse a hora que ia sair. Não se faz dessa forma. Se nós lembrarmos o passado tão pouco recente com relação à CPI da pandemia, era um verdadeiro interrogatório, onde o senador Renan Calheiro, Almar Aziz e Randolfo Rodrigues, o trio da CPI da pandemia, desrespeitavam mulheres, desrespeitavam as pessoas que estavam lá sendo ouvidas. Parecia o tempo da Inquisição. E ontem foi totalmente diferente, porque o presidente da CCJ é um parlamentar do PT, Rui Falcão. Tratou, obviamente, os parlamentares da oposição de uma forma e os parlamentares que defendem o governo Lula de outra. Lá ficou claro, através de fatos e imagens, o de respeito aos parlamentares que faziam questionamentos dentro do campo democrático ao ministro. E ele saiu de lá, Luciana, inexplicavelmente, sem falar do que ele foi capaz de fazer para entrar no Complexo da Maré, porque ele falou uma coisa e Lula falou outra, um dos dois estão mentindo, e principalmente porque ele foi negligente com relação às ações dos atos violentos, dos vândalos, que eu defendo punição severa a todos que quebraram patrimônio público. Nós não passamos pano, nem alisamos quem quer que sejam identificados e punidos com rigor da lei. Vou ouvir, então, rapidamente o deputado Gervásio Maia como contraponto, deputado. Quem assistiu ao evento de ontem, quem teve a oportunidade de assistir pela televisão, sabe do comportamento do ministro Flávio Dino e do nosso presidente da CCJ, Rui Falcão. Rui Falcão foi impecável. Tratou todos com total equilíbrio. Tudo que poderia ter sido feito para a melhor condução da sessão, o presidente Rui Falcão fez. Em relação ao ministro Flávio Dino, talvez tenha doído um pouco, porque ele respondeu todas as perguntas. Tanto é que, no final, os próprios deputados da oposição já estavam ansiosos que a audiência pública acabasse, porque o ministro não deixou nada, absolutamente nada, sem resposta. Também puderam, né, Luciano? Olha a pauta. Discutir o motivo da visita do ministro da Justiça no Complexo da Maré. Uma comunidade que precisa do apoio do poder público, que precisa da presença do poder público. Qual foi a colocação da oposição? Que o ministro não podia entrar lá sem segurança, como se a comunidade estivesse repleta de criminosos. O governo vai participar, vai se fazer presente nas comunidades mais humildes, vai se fazer presente nas comunidades mais necessitadas, porque essa é uma característica e essa é a orientação do presidente Lula. Então, o ministro da Justiça, ele ontem se comportou muito bem, foi um orgulho para todos nós. Agora, realmente, o comportamento da oposição que ficou demonstrado no seu desespero, eu acho que, viu, Luciana, não vão insistir muito em outras vindas do ministro Flávio Dino, não, porque já perceberam que ele não recua. E ele fala com a verdade. E foi o que aconteceu no dia de ontem.
Eu agradeço demais, então, as participações aqui. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, que já esteve comigo aqui algumas vezes. Deputado, muito obrigada, bem-vindo sempre. O deputado federal Gervásio Maia, que também já esteve aqui, do PSDB, também da Paraíba. Hoje temos 2 paraibanos aqui. Já esteve aqui comigo também, obrigada. Volte sempre. Obrigado. Coraçãozinho para o senhor também, deputado. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, deputado Gervásio, obrigado à senhora Luciana e ao Sistema de Comunicação CNN pelo excelente jornalismo que faz. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.